Olá, a graça e a paz. Hoje é o nosso segundo vídeo do dia, porque uma ovelha nossa, o André, fez uma sugestão e para esses tempos em que nós estamos recolhidos, é bom sempre ressaltar isso por causa dessa pandemia, ele então me pediu para fazer um vídeo para vocês explicando ou passando ou gerando uma informação baseada na Bíblia, que é o mais importante, sobre como devemos orar nesses tempos de pandemias, pestes, tribulações, dificuldades, e angústias, medos e vai por aí, a lista é grande. Muito bem, é uma boa sugestão e então eu resolvi fazer esse vídeo para deixar para vocês, para que vocês até possam mandar para outras pessoas, explicando um pouquinho essa questão de como é que devemos orar. Muito bem, vou olhar para a Bíblia, que vai dizer o seguinte: as Escrituras afirmam que nós devemos orar uns pelos outros e que a oração feita por um justo, estou lendo ali, pode muito em seus efeitos. Sabe onde está isso? Tiago 5,16. E o texto completo diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pode modificar aqui ou ali, mas a essência é a mesma em razão de versões bíblicas diferentes, tá? Eu estou usando uma versão um pouco mais próxima da linguagem original da Bíblia. Muito bem, portanto, à luz desse período em que estamos, entre aspas, confinados nessa quarentena obrigatória, gostaria então de sugerir a vocês como proceder na oração nesse momento. Primeiro, ore para que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo, porque a pandemia não é só aqui, ela atinge o mundo. Então você imagina quantos irmãos nossos em Cristo Jesus, espalhados pela terra, estão também passando por essa situação. Número 2, ore pelos médicos e pelos profissionais de saúde, porque eles, além de correr risco, eles estão ajudando a controlar e contornar e curar essas pessoas que estão sob esse vírus, sob essa doença. Então eles também merecem a nossa oração. E é muito importante porque o conhecimento também está previsto na Bíblia. Daniel diz que a ciência se multiplicaria. Então eles são instrumentos de Deus também. Ore pelos idosos e por todos aqueles que estão nesses grupos de risco aí, inclusive eu, que sou diabético. Então eu estou dentro desse grupo aí. Ore por aqueles que estão infectados pelo vírus e que podem ser curados, como já temos diversas notícias de pessoas que estão sendo curadas. Então, ore pela cura. Ore pela sua igreja, sua comunidade. Ore pelos pastores, pelos seus líderes. Ore pelos missionários, pelos evangelistas que estão espalhados pela terra, pelo mundo, e que professam o genuíno evangelho de Jesus. Ore pela sua família. Muito importante orar pela família, até porque esse confinamento acabou nos levando a voltar para aquilo que nós sempre fomos, família. Eu sempre digo que Deus não criou o trabalho primeiro, não. Primeiro ele criou a família, depois ele criou o trabalho e depois ele criou a igreja. Então, nós temos sempre que estarmos atentos, a essa sequência que o próprio Deus já nos ensinou pela palavra. Ore pelas crianças. As nossas crianças, tanto as nossas como as demais crianças que estão pela terra espalhadas também. Muitas, inclusive, passando fome, Se você olhar alguns vídeos e algumas informações vindas de países, como África e países da Arábia que estão em guerra, você vai ver muita gente passando fome. Mas não precisa ir muito longe, não. No Brasil também tem, basta você ir pelo lado do Nordeste, o norte de Minas Gerais, que você vai ficar estarrecido.
Ore pelas autoridades governamentais. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então temos que orar por elas, para que elas tenham a sabedoria e recebam a direção do próprio Deus para tomarem as medidas mais corretas para proteger, né, as populações, vamos dizer assim. Ore para que uma vacina seja descoberta no menor espaço de tempo possível. Quanto mais rápido essa vacina for descoberta, testada, temos algumas notícias de algumas coisas que estão sendo testadas, mas quanto mais rápido também vai ser a disseminação dessa doença. E ore pela paz no Brasil e no mundo, que nós também estamos precisando de paz. Ainda há muitas guerras, muitas fomes causadas pelas guerras, né? Muita perseguição causada pela ganância do homem, pelas armas que o homem, né, continua produzindo para matar pessoas. Então a minha oração é que o Senhor ouça os nossos clamores e intervenha em nossas vidas e na vida das nações, né, dentre elas o nosso Brasil. E em Mateus 10, 28, eu anotei aqui, está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a quem eu devo temer? A Deus. Esse é um momento muito especial que você deve se voltar para Deus. Principalmente nós que já temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o nosso governo. O governo espiritual das nossas vidas é Jesus, né? O Espírito Santo e o próprio Deus, o Pai. Então, nada melhor do que confiar em Deus, né? A Bíblia está dizendo aqui que a gente tem que temer Ele, tá? Então, podemos esboçar ou ter uma oração um pouco parecida com essa, né? Deus proteja a minha casa, proteja a minha família, proteja a família da minha igreja, proteja o meu bairro, proteja o meu trabalho, proteja o meu estado, proteja o meu país contra essa pandemia, né, que está assolando as populações. Aí você clama ao Espírito Santo para ele tirar de você o medo, né? Agradecer a Jesus pela compaixão e consolo do Espírito Santo, que foi ele que enviou, né? Para que ele ajude você a ter controle das suas emoções no meio dessa tempestade que está aí. Ajude-me, diga para ele, o Espírito Santo, a não entrar em pânico ou reagir com medo, né? Aquela palavra, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista já dizia isso, né? E diga ainda ao Espírito Santo, né, que quando você ouvir notícias desagradáveis ou ruins, lembre-se da palavra de Deus, né? Que Jesus diz que somos chamados para a vida eterna, não para a morte, né? Aquele que tem Jesus já venceu a morte, então a gente não deve se preocupar com isso. E você fala com o Espírito Santo: ajude-me a permanecer fundamentado na verdade da palavra de Deus, porque eu sei que essa verdade e a palavra de Deus e os fundamentos de Deus estão me protegendo. Quem me protege é Jesus, o Cristo. Você pode também dizer para Deus: ajude-me, Senhor, durante esta recessão temporária, guardando as minhas finanças e os meus recursos. Isso também é parte importante da oração. Pedir a Deus para guardar e proteger a sua vida financeira, os seus recursos, né? Aquilo que Ele te deu. Diga para Jesus também: ajude-me a andar em suas bênçãos, né? Economizando e guardando os recursos e protegendo os recursos que o Senhor Deus já disponibilizou para mim. Agradeça a Jesus por Ele ter pago esse alto preço na cruz pela sua saúde, né? Se você está com saúde, se você está em perfeitas condições, agradeça a Deus por isso. E por isso, permaneça nele pela fé. Pega Jesus, fortalece a minha fé e ore para que Ele fortaleça a sua fé. E peça a Ele para aumentar, fortalecer e aumentar, para que você possa andar em confiança com Jesus. E eu quero deixar aqui ao final um texto que é muito importante. E diz assim, né? João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições.
Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Então, nós temos que ter essa confiança. E ao final, sempre lembre de pedir para que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, possa purificar a sua casa, possa guardar a sua casa, possa guardar a sua vida, possa guardar a vida dos seus familiares. E que Deus te abençoe poderosamente nesses dias em que estamos parados, mais no nível da meditação, para que a palavra dele seja introjetada de maneira definitiva dentro do seu coração, da sua alma, da sua mente, para que você nunca mais se afaste dele, para que você permaneça com ele, porque só ele pode gerar a vida eterna. Que Deus abençoe e até a nossa próxima live ou nosso próximo estudo bíblico, em nome de Jesus Cristo. Que ele te proteja, que ele te guarde e que ele guarde todas as coisas que te pertencem e guarde a sua família, em nome do Eterno. Amém.